Fala, galerinha, investidores milhares, tudo bem com vocês? Galerinha, eu recebi uma pergunta muito interessante aqui de um inscrito nosso. Fernando Pilo, um abraço para você. É o seguinte, olha só o que ele me perguntou. Você acha que a maior parte de sua evolução foi feita com renda fixa, dividendos ou dividendos sintéticos? Galerinha, vamos responder essa pergunta. Eu falei para ele que ia gravar um vídeo para poder falar um pouquinho e a gente fazer uma reflexão em cima dessa questão. Como que nós conseguimos evoluir tanto ao longo dos anos? E aqui é o seguinte, galerinha, sem enrolação, sem conversa fiada, aqui a gente fala de igual para igual, porque hoje eu estou com um patrimônio X e lá atrás tinha um patrimônio bem menor e fui crescendo com o tempo, galerinha. Então, assim, não tem mágica, não tem mistério. O que é que vocês precisam fazer, assim como eu fiz lá atrás? A primeira coisa que vocês precisam entender, galerinha, é que dinheiro atrai dinheiro. Sem você ter dinheiro, você não consegue fazer com que eles procriem. Então, o foco para quem hoje ganha pouco não é nem começar a querer investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, etc. É interessante você ter sim uma reserva, né, para qualquer eventualidade na sua vida, mas o foco do investimento é em você. Não adianta, galerinha, você ver aqui um patrimônio de mais de 3 milhões e achar que isso veio do nada, que o cara é um excelente, exímio investidor, isso aí é fácil. Sem dinheiro você não faz dinheiro. Agora, quando você já tem um valor interessante para aportar mensalmente, pelo menos aí sobrando uns R$1.000 para cima, aí sim você pode começar a sonhar com o seu primeiro milhão de passo por passo, galerinha. Não tem esse negócio de ficar rico da noite para o dia não, viu? Não inventa. Quanto mais a pessoa fica nesse foco de eu vou conseguir dar uma grande tacada e amanhã eu vou conseguir dobrar e triplicar o meu capital, isso é mentira. Você vai acabar caindo em golpe, tomando ferro e saindo do jogo. Então, se você for inteligente, você vai fazer o quê? Vai ali pegar, separar os seus R$1.000 no mínimo e ir aportando aonde você entende. Se você ainda não entendeu como é que funciona a questão da renda variável, as ações, opções, etc., você vai aportar só em renda fixa. A partir do momento que você começar paralelamente a estudar ações e tal, vai começando a comprar ações para poder entender como é que funciona. Vai deixar um pouquinho ali, vai comprar 10 ações de uma empresa boa, que você vai avaliar e vai escolher. Lembrando sempre, se eu fosse começar agora, eu compraria ações somente de bancos, elétricas, mineradora, petrolíficas, seguradoras. Mais nada. Não iria ver varejo, não iria ver aviação, não iria ver nada de outras coisas, galerinha. Somente elétricas, seguradoras, bancos, esses são os 3 principais setores. E quando tiver oportunidades interessantes, as petrolíficas e as mineradoras. Escolher alguma dentre essas. Tem 2 grandes desses setores de commodity, que é a minha preferência, que é Petrobras e Vale. Mas você pode sim estudar outras. Mas esses 3 setores que eu falei são os principais, que você deveria focar mais em estudar. Enquanto você está estudando, você precisa fazer o dever de casa, que é sobrar mais do que você gasta, e com isso você começar a investir todos os meses. Antes de você gastar qualquer coisa, você vai pegar e vai reservar aquele seu aporte para a conta da corretora e vai aplicar em renda fixa. Eu comecei assim. E como o rapaz, Fernando, me perguntou qual foi a maior parte da minha evolução, eu vou dizer o seguinte, Fernando, e serve para todo mundo que está vendo esse vídeo. Eu comecei com renda fixa, lá atrás, em 2014, muita renda fixa, enquanto paralelamente eu estudava ações. Depois que eu estudei ações e comecei a perder dinheiro nas ações, eu voltei para a renda fixa
para poder, no decorrer do tempo, ganhar tudo aquilo que eu perdi lá atrás, mas eu sempre fiquei pensando o seguinte: o dinheiro, o fluxo do dinheiro está nas empresas. Então, se eu quero ter uma rentabilidade maior, eu preciso sim botar o pé nas ações. Foi quando eu me aventurei nas ações, na época, depois de ter perdido muito dinheiro, já contei isso aqui várias vezes em outros vídeos, comprava Vale num preço, no outro dia caía, comprava Itaúsa num preço, no outro dia caía, eu vendia e me desesperava, então assim, não sabia o que estava fazendo. Até que um dia, naquela crise lá de 2016, Petrobras bateu R$4, eu consegui comprar R$6 Petrobras. Comprei, sei lá, 3.700 ações, alguma coisa do tipo, e larguei lá. E aí eu comprei por 6, ela caiu para 4, só que eu dei como dinheiro perdido. Falei, pô, essa empresa não é possível que vai falir. Se falir, beleza, vou assumir que perdi essa grana. E a partir dali foi uma virada de chave. Por quê? Porque Petrobras saiu de 4, foi para 12, foi para 17, foi para 31, foi para 40. E eu consegui vender, naquela época, vendia a uns R$14. Meio que dobrei, mais que dobrei, né? A grana, 12 a 14 reais, não lembro. E aí fiquei olhando, Petrobras subiu demais, comprei a 26, depois vendi a 38. Entendeu? Então, fiz isso, fiz muita grana também. Muita grana não, mas fiz uma grana boa com Petrobras naquela época lá. Por quê? Porque eu entendi que boas ações, elas podem cair, mas mais cedo, mais tarde vão subir. Vocês viram o Bradesco? O Bradesco foi lá para quase 10 alto, 11 baixo e tal. Quem conseguiu comprar ali porque sabe que Bradesco não ia falir, porque pô, mesmo que o banco não tivesse dando bons resultados, ele estava dando lucro, quem comprou aquilo se deu bem. Outra coisa, hoje em dia, Banco do Brasil está uma queda absurda. Por quê? Porque o resultado foi fora do esperado. Foi um resultado ruim? Talvez sim, comparado aos anteriores, mas 7 bi de lucro é resultado ruim, galerinha. Fala sério, né? Então é nessas oportunidades que a gente faz dinheiro, certo? Então, vamos lá, respondendo a pergunta do rapaz mais de forma objetiva. O que me fez evoluir? Diversificação. Não tenho como falar para você outra coisa. 100% em ações, ou muito dividendo sintético, ou só renda fixa. Não, diversificação. E vou falar por que a diversificação foi importante. Em 2020, eu tinha 50%, 40% em ações, meu patrimônio caiu absurdamente, mas o que me fez ficar tranquilo é que eu tinha muita renda fixa também, e aí essa renda fixa me dava, sabe aquele conforto? Se eu perder tudo em ação, pelo menos eu tenho na renda fixa e não vou ter o risco da ruína. E aquilo ali me garantiu que nos meses onde tivemos vários circuit breakers, o que aconteceu? Eu fui aportando mais em ações. Eu estava achando que estava muito barato. Meus amigos, não faça isso, você está doido? Porque, eu sei lá, eu aportava 5 mil, no outro dia tinha 4.500 e no outro dia menos, já tinha 4 mil e dos 5 virou 3,5. Então estava uma coisa horrenda. Mas no final do ano deu muito bom. Por quê? Porque eu estava comprando boas ações, boas empresas, certo? Então, a minha resposta para esse brother é diversificação. E você vai diversificar, galerinha, em ações Brasil, em ações Estados Unidos, em renda fixa longa. Isso aqui não inclui reserva de emergência. Se a reserva de emergência está fora, antes de investir você tem que ter isso daí fora, principalmente se você for CLT. Mas se você já tem a sua reserva e já começou a investir, é muito interessante diversificar em dólar, comprar ações lá fora mesmo. Você ter uma boa carteira de renda fixa longa, onde você consegue aumentar a sua rentabilidade, isso vale a pena. Outra coisa, ter ações Brasil, sim, dos melhores setores, sem você ficar inventando que, mas qual que é a próxima Magalu, qual que é a próxima isso e aquilo. Não inventa. Faça o feijão com arroz. Boas empresas. Caiu bastante, começa a aportar naquela. Subiu, surfa. Não precisa nem vender se não quiser. Subiu, surfa. Caiu, aporta mais, certo? E a última da pizza é caixa de oportunidade, galera. E se você conseguir
dividir isso daqui ó, em 25% cada um, 25% de caixa, 25% ações Estados Unidos, 25% Brasil e 25% renda fixa, você fica tranquilo e sua carteira vai evoluir naturalmente. Por quê? Quando o Brasil estiver ruim e o Ibovespa recuar, o dólar sobe. Isso segura um pouco o valor da sua carteira. E aí você tem caixa, você vai aportar mais em ação Brasil. Se a Bolsa Brasileira subir demais, o dólar cair, o que você vai fazer? Comprar dólar e fazer um caixinha lá fora. Entendeu? Vai fazer isso. Por quê? Porque o dólar vai cair de preço, mais as ações vão subir. E renda fixa para te dar aquela paz. Principalmente se você é investidor iniciante, que ainda não pegou aquela ruína lá de 2020, você consegue ter paz, galerinha. Quando você, menos esperar, cair numa crise, as ações estão despencando. Você tem caixa, você tem renda fixa e você tem Estados Unidos. Estados Unidos, o dólar vai subir, então sua carteira vai equilibrar. A renda fixa vai ali manter a sua paz, né? Porque você está ali, seu dinheiro está ali tranquilo, ele só sobe, um pouquinho mais sobe, e você tem um caixa de oportunidade, que aí você vai comprar mais ações do Brasil a preços muito mais baixos. Quando isso subir, o que vai acontecer? Suas ações, você vai ter muita ação, vai subir muito sua carteira, se você quiser vender alguma coisa ou outra, normalmente acho bobagem vender, mas se subir demais, pagou dividendos, vai para o caixa, certo? A renda fixa agora longa ficou líquida, caiu na sua conta, aí você vai avaliar, será que eu boto em mais renda fixa ou eu boto no caixa? De repente, quando você tiver já evoluído aqui na questão das ações, você vai fazer o seguinte, você vai poder conseguir remunerar esse caixa vendendo opções. E também, com as suas ações, você pode fazer os tais dividendos sintéticos vendendo call. Entendeu? Então você vai conseguir ganhar de todos os lados, galerinha. Se você tem caixa de oportunidade, se você tem ações Brasil, se você tem Estados Unidos, certo? E se você tem renda fixa, é o melhor dos mundos. Ah, mas e os FIIs? Os FIIs, se você quiser, fica dentro aí da Bolsa de Valores, né? De ações e tal, se divide ali com FII. Mas eu não gosto de FII. FII não tem crescimento exponencial e onde está o dinheiro, o giro do dinheiro não está em FII, está nas empresas. Bilhões e bilhões entram e saem das empresas. Então, o meu foco não está certo nem errado, quem gosta de FIIs, ok, mas eu não gosto. O meu foco são ações, Brasil e Estados Unidos, fato. Caixa de oportunidade, gigantesco meu, que já está batendo aí 1.800.000. E renda fixa longa, que está bem pouquinho mesmo, tem só 65 mil. E quando acontecer isso aí, o que eu vou fazer? Como eu já sei que dá para remunerar esse caixa, além da renda fixa, eu consigo ganhar prêmios em opções, o que eu vou fazer? Quando essa renda fixa longa sair, eu vou jogar tudo no caixa de oportunidade e vou ficar girando assim. Quando eu observar que tem oportunidades igual está quase começando a ter em Banco do Brasil, eu vou pegar um pedaço desse caixa e vou comprar. E caiu mais, vou comprando até acabar o caixa. Depois que acabar o caixa e a gente bater aí as 100 mil ações de Banco do Brasil, beleza. Quando subir eu vou surfar, enquanto não cair eu vou recebendo dividendos. E os dividendos eu vou fazer o quê? Se estiver muito baixo, vou comprando mais. Se não tiver mais baixo, eu vou reforçando o caixa, vou aumentando o caixa. E nessa jogada, nesse game, o que eu faço? Se eu vejo que o dólar está caindo, vou lá e compro um pouquinho mais de dólar. Vou fazendo um caixa também nos Estados Unidos. Sempre pensando que o dólar é o melhor seguro que existe para a carteira de ações. Porque quando o Ibov cai, o dólar explode, certo? Então eles normalmente são inversamente proporcionais. Então, você numa queda, numa crise braba, que eventualmente vai ter mais cedo ou mais tarde, se o Ibovespa cair forte, o que vai estar valorizando? O dólar, o seu caixa de oportunidade e sua renda fixa. Então você vai ter paz, tranquilo. Agora, se você tiver 100% de ações cair, você desespera. Se você não tiver nada lá fora no exterior, dá um BO aqui no Brasil, você desespera. Então, diversifica. Beleza, Fernando? A melhor dica que eu tenho para você é estudar a questão da diversificação. E estudar na seguinte forma: caixa de oportunidade 25%. Isso aqui não precisa ser um número certo, é mais ou menos. Caixa de oportunidade 25%, renda fixa longa 25%, ações Brasil 25% e Estados Unidos 25%.
Dessa forma você consegue replicar mais ou menos o que eu estou fazendo atualmente. Beleza? É isso aí. Se o vídeo foi relevante, dá aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e bora pra cima. Valeu!